partir de agora, a Rádio e TV Parnaíba Web passa a apresentar o programa Conexão Parnaíba. Programa Conexão Parnaíba. Apresentação Isaac Cavalcante. Boa noite, muito bem, estamos começando o nosso programa Conexão Parnaíba, aqui pela sua rádio e TV Parnaíba Web. Hoje, dia 22 de outubro de 2020, estamos iniciando a nossa programação aqui. E você aí, nosso amigo que tem nos assistido, tem visto a nossa programação, estamos tratando hoje aí de um assunto aí pertinente, né? As eleições 2020, é isso aí. Você sabe qual é a função de um vereador? Ah, não acredito. Você sabe? Ah, se você sabe, então vem interagir com a gente. Você é o nosso convidado a estar interagindo, porque nós estamos aqui hoje com uma presença muito nobre, né? Do nosso amigo e doutor Gama, né? Doutor Ricardo Gama, né? Está presente hoje aqui nos nossos estúdios, né? E tenho certeza que essa parte 2 aí vai dar o que falar, hein? Se prepara aí, você que já está ligadinho com a gente aí no nosso Facebook, tá? Você também está ligado aí no nosso aplicativo, tá? O aplicativo da Rádio e TV Parnaíba Web está disponível aí na Play Store. Você pode baixar aí, Rádio Parnaíba, tá? E nós estamos aí nos adequando a uma mudança, tá, pessoal, das nossas redes sociais. Tá, hoje nós deixamos um nome só, né? Antigamente tava 3, né? Foi o início, né, que nós iniciamos. A gente não tinha aquela experiência, aquela coisa de nós estarmos aí na internet, né? E aí, do decorrer, né, vamos estar completando agora, dia 5 de novembro, 2 anos de transmissão aí na internet, hein? Olha, 2 anos. Deixa eu ajeitar meu fone aqui, pessoal. Tá caindo o fone. Então agora é Rádio e TV Parnaíba Web. Tanto no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso YouTube, tá? Então, você pode encontrar aí as nossas redes sociais. Hoje nós estamos exclusivamente no Facebook, tá, pessoal? Em breve nós estaremos aí fazendo a transmissão pelo YouTube. Pela manhã de terça e quinta-feira nós já estamos fazendo essa transmissão com o professor Márcio Galhardo, né? Que é uma aula de ginástica, né? Mas em breve aí o Conexão Parnaíba estará aí também nessas 2 plataformas e futuramente nas 3 plataformas. Estaremos fazendo uma reformulação do nosso site, tá? E você aí fica ligadinho com a gente aí, você pode ouvir também no radioparnaibaweb.com, tá? De repente você não consegue assistir, ou pelo menos você consegue ouvir, né? Pelo aplicativo da rádio e também pelo nosso site, tá? Em breve grandes mudanças aí irão acontecer aí dentro da nossa plataforma, tá? Então, vamos dar uma passadinha aqui no nosso canal do Facebook, tá? Você que já está ligadinho com a gente aí, né? Vai compartilhando essa live, vai compartilhando, porque nós temos a certeza de que hoje o assunto vai ser diferente. A semana passada nós demos o início nessa jornada, mas agora nós estamos aqui com o doutor Gama, tá? Vou chamar doutor Gama, tá, doutor? Pode chamar doutor Gama? Tranquilo, doutor tá? Gama. Tranquilo. Doutor Gama, eu vou passar aí a palavra para ele ver aí o pessoal aí, cumprimentar, dar o seu boa noite. Primeiramente eu quero agradecer, doutor, pela presença, né? E tenho certeza de que o senhor vai explanar bastante esse assunto, qual que é a função do vereador, né? Ele já chegou aqui já falou assim, olha, Isaac, não é só fiscalizar não, ele pegou minha pauta e falou assim, meu Deus do céu, vou tomar uma aula. Eu falei assim, graças a Deus, que bom. Doutor, olha, a Rádio e TV Parnaíba é toda sua aí, quer cumprimentar os nossos amigos que tá aí, você que também tá ligado também nas suas redes sociais do doutor aí, ó, vamos interagir com a gente. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio e TV Web de Parnaíba. Cumprimentando aqui o apresentador Isaac Cavalcante, e nós iremos hoje então debater um pouquinho
aclarar um pouco sobre a função do vereador, já que é o legislador que tem menor competência entre as competências legislativas. Então é bem exprimida a competência do vereador, ou seja, ele legisla sobre poucas coisas, mas sobre o que ele legisla, nem o deputado estadual, nem o deputado federal ou senador poderá legislar. E a gente vai dando exemplos para ficar bem claro isso daí. Viu, Isaac? Vamos esclarecer. Vamos aí. Você já viu, né, gente? Você já viu que o homem já está chegando já com todo o conhecimento para cada um de vocês aí. Tenho certeza aí, pessoal, compartilha. Olha, gente, eu dentro de todo esse histórico de transmissões que eu tenho feito e até mesmo, né, assuntos debatidos, aí eu não me sinto muito capaz de falar, né? Você sabe muito bem, né, que eu consigo fazer alguma coisa, mas essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de o doutor estar aí para estar explanando todos esses assuntos, olha, gente, não percam, porque isso é aquilo que eu falo, conhecimento não tem preço, né? Tem conhecimento que a gente conhece por conhecer, mas nesse tal assunto hoje que nós estamos levantando, e eu tenho observado muito, doutor Gama, o que tem acontecido nas câmaras municipais dentro desses anos, ou até mesmo o despreparo, né? A gente tem observado o despreparo para tal função. A semana passada eu dei um exemplo muito claro, que quando você está desempregado, você vai buscar o seu emprego, você tem que apresentar o quê? O seu currículo. O seu currículo ele vai te capacitar para aquela tal função que você vai exercer dentro de uma empresa. E o Poder Legislativo, na Câmara Municipal, dentro da Prefeitura, também vamos dizer na municipalidade, também é a mesma coisa, porque o vereador ele é um funcionário meu, seu, que nós pagamos imposto. Ele é o nosso funcionário. E você está dando o seu voto de confiança para que ele possa te representar. Né? Não é só simplesmente fiscalizar, ele tem o poder de representatividade dentro da sociedade. Ele é o seu representante. Então, o porquê não você não chegar no seu candidato? Você está capacitado para essa função? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, é muito simples, chega aquele vereadorzinho, bate nas tuas costas, meu amigo, me dá uma força. Mas será que ele é capacitado? Eu vou ser bem sincero, eu não sou dono da verdade. Mas eu vejo que muitas pessoas aí dentro dessas eleições que estão concorrendo não têm capacidade nenhuma. Com todo o respeito que eu tenho a todos que estão participando, nós estamos num país democrático, livre, né? Todo mundo tem seu direito também, até mesmo de você se candidatar. Mas será que esse vereador está capacitado para te representar? Porque você está dando a sua saúde, você está dando a educação dos seus filhos, você está dando o poder para que eles venham cuidar da sua saúde. Então, se alguém tem que cuidar da sua saúde, tem que ser uma pessoa capacitada. Tanto o vereador como também o prefeito. O prefeito nem vou falar agora porque é de uma outra competência. Mas o vereador, ele também tem esse poder de você estar aí te representando. Né? E eu costumo dizer, né? O vereador é um agente político. Então você tem que saber escolher bem, você tem que saber perguntar, fazer as perguntas necessárias, porque até hoje, até o prezado momento dessas eleições, eu tenho visto o pessoal só jogar o famoso santinho na sua caixa de correio. Mas cadê as propostas? Não vi com uma proposta. Uma proposta que seja coerente, que esteja na alçada de você executar tal função. Como bem o doutor frisou aí, ele vai frisar, que tem que saber também que o vereador ele tem que saber se é de competência ou não dele, até o que ele vai te prometer. Então, nós vamos estar aí conversando com o doutor aí, que eu já falei demais, tá? Eu vou deixar o doutor falar, né, doutor? Fique à vontade, doutor. Como diz a nossa pauta, o que é o vereador, né? Ele não é simplesmente um agente político e também tão somente tem o principal de representar a gente da Câmara Municipal, né? É isso mesmo. Ele precisa, o vereador, ter algumas qualidades, como você estava colocando, deles não serem preparados. Como que eu vou colocar uma pessoa para legislar para mim, vou eleger uma pessoa que não sabe o que é lei, às vezes não sabe ler.
Se não sabe ler, ele terá assessores. E no Brasil é assim. Ele não tem a competência e ele acaba nomeando assessores. Você vai eleger uma pessoa que vai legislar para você e não sabe nem o que é legislação. Porque, na verdade, a função política do vereador seria colher dos seus eleitores, do povo, porque ele não trabalha somente para os seus eleitores. Quando ele vai lá e força o município a cumprir a lei para oferecer creches ou construção de creches em determinados bairros, as crianças não são eleitores, os bebês não são eleitores, mas ele vai legislar para essas crianças, esses bebês, vai privilegiar eles. E quando vai fazer uma lei, por exemplo, para proteger os cachorros-gatos, cachorro e gato não é eleitor também. Então, ele precisa... Um dos maiores problemas, além do processo legislativo, é que o vereador, muitas vezes, se a origem for muito precária, ele não vai conseguir compreender a complexidade dos problemas do município. Então, o próprio eleitor ou a pessoa que necessita chega a ele e ele não vai ter essa compreensão. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, quando a pessoa se candidata a vereador, ele precisa de ser altruísta. Altruísta é o contrário de egoísta. Você está me entendendo? Egoísta, que você vai fazer o quê? Você vai lá buscar para você. Né? Você, quando você trabalha, você é egoísta. Você ganha o seu salário para sustentar a sua família. Ele vai receber o salário dele para trabalhar pelo povo. Não é pelo eleitor, como eu disse, pelo povo e pelas necessidades desse povo. Não é? Nós temos, tanto em Santana de Parnaíba, Cajamar, Jundiaí, problemas de creches que não se resolvem, reforma de escolas que não se resolve, pavimentação que não se resolve. E nós fazemos parte da região metropolitana de São Paulo. Tem que pensar nisso daí. Você já imaginou os demais municípios? Como que fica isso daí? Quem que eles elegem? Então eu já tive a oportunidade de estar com vereador preparado e vereadores despreparados. Os despreparados, o que eles fazem? Eles nomeiam pessoas para assessorarem eles, que também são sem formação. Vamos falar assim, quando eu digo que não tem competência, é que não tem conhecimento para desenvolver aquela atividade. Como que eu vou elaborar um projeto de lei? Como que eu vou fiscalizar a atividade do Poder Executivo se eu não conheço a legislação, se eu não sei o que pode fazer, o que não pode fazer, até onde vai parar isso daí? Então, é uma dificuldade para quem chega ali e eu sempre digo... Tem muita gente que pensa que vereador não trabalha, que não tem serviço para ele na Câmara. Pensa que o deputado não tem serviço. Nós já tivemos pessoas que foram eleitas. Deputado federal, ele chegou e falou, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Participa de várias comissões. Então tem as comissões também na esfera municipal. A Câmara de Vereadores não é um órgão para perseguir o prefeito. Nada disso. A fiscalização tem que ser uma fiscalização cristalina, limpa, uma fiscalização que privilegie o povo. Como eu disse aqui, não é só o eleitor, porque o eleitor tem essa mania também. Eu vou cobrar porque eu sou eleitor. Eu tenho 14 anos, não sou eleitor, não posso cobrar. Pode sim, porque ele foi eleito para fazer essa ponte entre o povo e a legislação. Ele vai levar os anseios do povo e transformar isso em lei. Essa é a primeira ideia. E aqui na nossa região a gente tem muito a função do vereador, né, de aprovar plano diretor, que é uma função bem interessante, aprovar o orçamento. A maior atividade do vereador é aprovar o orçamento. Se o vereador não sabe nem administrar as contas dele, como é que ele vai aprovar uma lei? Como que ele vai analisar um orçamento? Ele não sabe. Já tivemos casos na Câmara de Vereadores que o presidente da Câmara tirou o dinheiro
que era de uma determinada situação e colocou no outro. E isso foi direto para o Tribunal de Contas, o erro dele. E aí voltou correndo lá para fazer uma composição com o Executivo para corrigir o erro dele. Porque ele conseguiu que os colegas aprovassem uma gafe, porque também não conheciam. E os assessores dele? Não dá nem para dizer o que foi que aconteceu. Então, existe uma qualidade pessoal do prefeito, que tem que ser altruísta, existe uma qualificação. Se ele não for qualificado, porque às vezes, para administrar, um dos melhores presidentes dos Estados Unidos era analfabeto, lá nos primeiros tempos. Então, não precisa. Só que hoje é complicado você não ter uma faculdade, você não saber desenvolver. Isso é complicado. E a qualidade maior que eu considero em qualquer político: honestidade. Se não tiver honestidade, aí o que vai acontecer? Entra naquele conceito de egoísmo, de egoísta. Ao invés de levar para o povo, porque fica caro manter uma Câmara de Vereadores. Fica muito caro isso daí. Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos lá vereadores, o maior projeto, ou o projeto maior que um vereador aprovou lá em 3 legislaturas, eu não vou falar o nome que vocês devem saber quem que é, o cantor, em 3 legislaturas, ele aprovou, o projeto dele maior, aprovou o Dia do Mineiro, em São Paulo, na capital. Quer dizer, o dinheiro dos munícipes paulistanos, né, da capital, acabou sendo gasto com isso. Assessor, café, água, luz, toda aquela movimentação para isso. Os vereadores perdem um grande tempo, Isaac, colocando nome nas ruas e trocando nome. Às vezes tira nome, Isaac Cavalcante, troca por Antônio Ferreira, o professor Antônio Ferreira da Silva. É o que mais temos visto, no entanto, que a gente tem ali algumas da listagem, né, que a gente fizemos aqui de que os prefeitos, não, que os vereadores gostam de fazer, é mudança de rua, de praça, né? Eles gostam muito, colocar nome de ginásio, trocar nome, e não é isso, né? É muito mais do que isso. É a responsabilidade de criar leis que venham realmente beneficiar. Eu ia fazer uma coisa, eu sei que eu não fiz para mim não causar muita polêmica, até pela responsabilidade que nós temos aqui da Rádio e TV Parnaíba Web. A gente não quer ter embate político com vereadores e nem citar nomes, né? Mas se nós formos pegar aí algumas leis propostas aí, são poucos. E outra, não há uma transparência dentro do próprio site da Câmara Municipal. Se o senhor olhar lá de Cajamar, tem lei lá que 2011, que nem foi aprovada. E projeto de lei. Projeto de lei é uma coisa, agora a lei aprovada é outra. É isso, doutor? É isso mesmo. É uma outra forma. Apresentar projeto de lei, qualquer um pode apresentar. Mas a população precisa de projetos aprovados. E a gente não vê. E o senhor falou sobre a corrupção. E o que acontece, uma grande falha. Eu acredito que uma grande falha são os partidos políticos também, doutor. Os partidos políticos não têm uma estrutura. Ele tem estrutura, sim, para receber verba, fundo eleitoral tem. Mas agora capacitá-los a exercer a função não tem. Olha, o senhor já tem uma experiência, eu também já tenho uma experiência partidária dentro de alguns partidos, e a gente não vê. Chega aí na última hora, eu não vou dar um exemplo, vamos dizer, pegar Cajamar. Cajamar nós temos aí vários cantos, eu posso até falar, tem o do senhor Danilo João, está no PSD, tem a Camila, tem o PSB, tem alguns outros candidatos. O que acontece? A gente não vê que nenhum desses candidatos trabalhar no partido. Então eu acredito que há uma falha muito grande também a nível de partido para até que chegue nisso. As câmaras municipais não há uma transparência, né? Eu acredito que você falou assim, o assessor é o braço direito, sim, mas também a maioria é tudo desqualificado, não tem conhecimento de causa. Aí a bomba só para quem? Como é que fala? Para o advogado da Câmara, que ele que tem que o procurador que tem que resolver tudo, né? É um grave erro, eu vejo isso aí, doutor. É isso. Tem muitos detalhes do que você falou que dá para a gente se estender.
os partidos políticos. Os Estados Unidos, quando foi criado, eu tive a oportunidade de fazer uma tradução do The Federalist, que é um livro que conta a montagem filosófica dos Estados Unidos. E eles não queriam o partido político. Os Estados Unidos não queriam partido, não queriam. Quando foi montado lá, na primeira Constituição da Filadélfia, não queria partido político. E depois acharam que seria bom, porque qual que é a função do partido político? Uma delas é essa que o apresentador aqui acabou de falar, o Isaac Cavalcante. Preparar os seus candidatos. Ele é o partido que apresenta os candidatos capacitados, honestos, altruístas, para você votar. Porque o primeiro filtro é feito no partido. Às vezes o partido tem 100 candidatos, só sai 21. Você fala, e os outros? 79, aonde que ficaram? Então, o partido faz esse pente fino e seleciona eles para chegar em você. No Brasil, o partido tem essa função? O partido no Brasil não tem ideologia, não tem essa preocupação de filtragem. Quando você está no partido, o partido quer saber quem poderia ser eleito e quem não poderia ser eleito para ver quem que vai ser o candidato. Não há essa busca de capacitação e buscar os mais competentes. E aí caberia ao povo fazer isso daí. O povo... o eleitor aí. Quando eu falo o povo, porque quando foram votar lá no Tiririca, foi o filho que influenciou o pai a votar ou foi o pai que votou? Então, o filho não é eleitor, mas influenciou o pai. Então, veja bem, embora não seja eleitor, acabou votando. E nós temos muitas pessoas despreparadas que são eleitas, não sabem o que fazer. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta aqui, Isaac. Fica à vontade, Quanto doutor. você acha que deve receber de salário um vereador? Porque, veja bem, quem ganha 10 mil reais, quem recebe 17 mil reais por mês, qual que é a formação que ele tem? Eu tenho uma faculdade, tenho 27 anos que eu dou aula, eu tenho 82 livros publicados, eu tenho tradução de inglês, francês, espanhol, italiano, faço essas traduções, e tenho 2 mestrados. Quer dizer, o que essa pessoa tem que ela recebe? O que ela oferece de capacitação para receber esse salário aí? Qual que é a competência, a capacidade que você vê nela? Ou deveria reduzir o salário? Porque para fazer esse trabalho, a contraprestação, esse valor está certo? Ou é pouco? Você acha que tem que aumentar? Porque acaba virando o quê? Nessa batalha política, a gente sabe que muitos candidatos gastam para tentar se eleger, porque ele tenta recuperar esse dinheiro depois. Porque só o que ele vai receber de salário não paga o que ele investiu. E a gente sabe que se fosse 10 mil reais o salário e a pessoa recebesse durante o mandato dela de 4 anos, o município pena para pagar isso daí. Esse dinheiro daria para reformar escolas, construir creches, melhorar a vida do cidadão. Então, os vereadores precisam ter em mente de que eles precisam de fazer a diferença. Não é só ficar solicitando as coisas, fazendo moção lá na Câmara, homenageando. Eu já fui homenageado, é bonito ser homenageado. Agora, fazer uma sessão só para homenagear alguém, quanto custa uma sessão? Divide o salário de todo mundo que trabalha ali e veja quanto custa isso daí. O custo é elevado para pouco trabalho. Como eu disse, a competência que eles têm é muito pouca. E dentro de competência, eu gosto de dar um exemplo que aconteceu. Fica à vontade, doutor. E eu vou falar aqui, Isaac, sobre um exemplo. E o nosso presidente, por exemplo. Vamos supor que ele gosta muito da mãe dele e tudo, e ele quisesse mudar. A Tenente Marques, quando entra aqui em Santana, recebe que nome? Tenente Marques? Tenente Marques também. Tenente Marques. É de ponta a ponta. É porque Cajamar era Santana de Parnaíba. Foi emancipado, acho que em 1945. Alguma coisa assim. Mas, Então, aí o que acontece? Vamos pegar o exemplo e dizer o seguinte. O presidente da República vem aqui no Brasil, aqui em Santana de Parnaíba, e fala, eu vou mudar a Avenida Tenente Marques, vai ter o nome da minha mãe. Ele baixa um decreto lá mudando o nome da avenida. Ele consegue mudar ou não? Ele é o presidente da República, tem um decreto. Ou ele vai lá e propõe uma lei, o Senado e a Câmara aprovam e muda o nome da avenida. E aí? Pode ou não pode? Claro que não pode, porque essa competência é
da Câmara de Vereadores, trocar o nome das ruas, avenidas, escolas, eles conseguem trocar o nome de tudo. E a homenagem, quando ela é feita, ela é efetivada, você pode voltar atrás. Vamos supor que foi homenageado aquele Chico lá, que foi o deputado, senador, né? Senador que foi pego com dinheiro. É isso. Então vamos supor que fizesse uma escola, fosse homenageado. Tem que tirar o nome. Aí eles vão desaprovar, aprovar uma lei, trocando o nome dessa pessoa. Então, veja bem, há necessidade de trocar. E a mesma coisa estadual. Nós temos rodovias estaduais que quase todos os engenheiros que passaram pelo estado têm o nome. Rodovia Engenheiro Fulano de Tal, daí você vai passar na rodovia de novo, é outro nome. Eles mudaram o nome. Nome de estádio também muda, nome de hospital, acaba mudando o nome. As sessões da Câmara de Vereadores é muito cara para ficar fazendo isso. O vereador, quando ele vai prestar contas, ele leva lá uma lista para você. Uma lista. Estou aqui com uma lista aqui, ó. Certo? Aí, 50 projetos de lei e 3 aprovados. Você vai ver os 3 aprovados, é nome de rua. Adiantou alguma coisa? Ele foi eleito. Tem alguma coisa que ele possa fazer? Ficar aumentando o salário de funcionário público? Porque os funcionários públicos, pela legislação atual, não sou eu que estou dizendo, não. São os legisladores, os economistas, os municípios estão tão carregados. Por quê? Uma pessoa começa ganhando R$ 1.800 de salário. Ela vai lá, pega uns cargos comissionados, dali a pouco o salário dela está 10, 12. Tem caso que a pessoa entrou, o salário base dela é 1.700, 1.800, e ela recebe R$ 17.000. E aí, uma pessoa só recebe o salário de 10 pessoas. E ela não faz por isso. Por quê? Porque está mais velha, certo? Mas como passou por aqueles cargos, o município coloca esse peso nas costas. Quem que é o culpado disso? O vereador. Quem que é o culpado disso? Quem que não muda? Eu não vou mudar porque eu vou perder ponto com meus eleitores. Você precisa de ser impopular às vezes. O remédio é amargo. A gente conseguiria consertar todas as cidades aqui em torno se tomasse esse remédio amargo. É melhor do que quebrar uma hora. Vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro para pagar a esses funcionários, porque não recebe isso daí. Como que uma pessoa simples que vai lá, por exemplo, na iniciativa privada, ela recebe R$ 1.045. O município faz concurso pagando R$ 4.000. Aonde que está o fundamento disso? E aí eu chego no seu vereador. Se ele fizer um concurso público, ele vai ganhar R$ 1.045 ou ele vai ganhar o salário de procurador do município aí? De 5, 10, 9 mil reais. Quanto que ele vai ganhar? Ou o de médico. Porque o médico vai lá, faz o concurso, estudou tantos anos. O trabalho do médico é honrado, é um trabalho realmente. Agora ele vai ganhar menos do que o vereador, o serviço dele vale menos do que o do vereador. Pare e pense, eleitor. Nós precisaremos de mudança ou não? O vereador não deveria ser gratuito para perder esse interesse todo? Porque existe o quê? O empoderamento do vereador. Elegeu uma vez, elegeu 2 vezes, dali a pouco está na 4ª legislatura. Qual que é a profissão dele? Ele faz alguma coisa para o município? Existem casos claros que a pessoa, na verdade, está envolvida numa rede de corrupção ou numa rede de não fazer nada. E o eleitor acaba indo ali por, eu não sei qual o motivo, ou motivos escusos, amizade, e acaba elegendo de novo. Então, tudo isso existe. Nessa época de campanha eleitoral, a gente precisa de mostrar isso daí para você. Você saber que não é dessa forma aí, que não precisaria de ser assim, você que vai votar. O vereador ir fazer compromisso, porque eu vou mudar isso, eu vou construir... Pera lá, ele é poder executivo? Ele vai poder construir isso daí? Vai poder... Não vai. Aqui na nossa região, aqui, quando chove, vai lá e filma aquilo lá. Cadê o vereador que não vem aqui? O vereador agora, ele virou o quê? Encanador? Ele vai cavar um buraco lá para a água passar na frente de sua casa? Ele vai furar um buraco lá e colocar uma tubulação? Essa não é a função do vereador. Então, nem o povo sabe o que o vereador deve fazer. Nem você sabe. Fica complicada a situação. Então, a função de esclarecer isso daí é do partido político. Quantas vezes você viu um partido político chegar e esclarecer alguma coisa para você? Eu nunca vi. Certo? Lembre-se, nos Estados Unidos eles queriam tirar o partido. E acharam que tinha objetivo, por quê? Fundo ideológico.
Que partido tem ideologia aqui em Santana de Parnaíba, em Cajamar, Jundiaí, Campinas? Qual partido? Nenhum tem ideologia. A gente sabe que partido de esquerda e direita, mas ninguém come naquele prato ali. Eles colocam uma bandeja, uma saladeira grande, todo mundo come junto. Ninguém sabe quem é quem ali. E para nós, a gente vive de ideologia. Ideologia é bom, porque ideologia se volta a privilegiar o povo. É essa ideologia que é chamada social-democracia. Outros partidos vai mais para a elite. É bom que você saiba disso daí. Então, o vereador, ele é um agente político, na verdade, definindo ele é um agente político de nível municipal. Ele atende à municipalidade. Ele não tem competência para fazer qualquer coisa fora dos limites do seu município. Você sabe que entre Cajamar e Santana de Parnaíba foi melhorado um trecho de Cajamar e quem pagou a conta foi Santana. Mas privilegiou o morador daí. Foi feito lá um consórcio entre Santana, e muito bem feito, eu acho que valeu, porque melhorou a Tenente Marques. E já que uma via de vazão, e o que o vereador teve a ver com isso? Aprovou pela Câmara de Vereadores de Cajamar e de Santana de Parnaíba essa atividade. Então, os dois podem atuar em conjunto para fazer isso daí. Agora, um não pode entrar no território do outro e fazer qualquer coisa. Nós temos bairros, por exemplo, que estão mais ligados aos outros municípios do que ao próprio município. Então nós temos, Cajamar tem um bairro só que faz limite com São Paulo. Nós temos o Vale Azul, que nós temos aqui, um bairro rural, temos o Ponunduva e temos o Vale, chama de Vale Azul, é uma Mas parte... Você fala de Cajamar com São Paulo? Cajamar com Santana de Parnaíba. É um bairro que ele fica melhor atendido por Santana de Parnaíba, mas ele pertence a Cajamar. Então isso acontece. Quando eu fui secretário de Educação, por exemplo, nesse bairro que Cajamar faz fronteira com São Paulo, um pai entrou no Ministério Público para Cajamar fornecer escola para a pessoa que morava em São Paulo. E o Poder Judiciário obriga o município, porque é ali que manda o interesse da criança. O Cajamar teve que dar educação, aceitar a matrícula na escola, embora aquela criança morasse em São Paulo. A área da casa da pessoa, o bairro era de São Paulo, mas naquela área ali a infraestrutura de Cajamar era melhor, ele conseguiu se matricular. Fora disso daí, cada um se privilegia com o que o bairro tem. O que nós não temos aqui, você veja bem, Santana de Parnaíba, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Bom Jesus de Pirapora, Pirapora do Bom Jesus. Então nós temos esses municípios, eles não têm um hospital regional, eles não conseguem. A força com o deputado estadual para trazer pelo menos um hospital. E existe um esqueleto de hospital aí que o objetivo seria esse. Já está armado, chega o Estado com o dinheiro, coloca ali uma especialidade. Certo? Qual que é uma doença que mais nós temos aqui? Coloca uma especialidade aqui. Isso já foi conversado, mas o prefeito conversa e às vezes ele é afastado, às vezes ele torna inelegível. A gente sabe que os municípios ficam trocando, e Cajamar é campeão nisso daí, em ficar trocando o chefe do executivo por motivos políticos e motivos jurídicos. Isso atrapalha o andamento do município. Então, o município deveria saber disso. E o seu vereador deveria saber disso ou não? O vereador, quando ele é eleito, ele tem um período de adaptação. Ele não sabe nem sentar na cadeira lá. Às vezes nem interno ele nunca usou. Como é que ele vai chegar ali? Ele nunca discursou. Teve vereador que não sabia discursar. Teve vereador que passou por 3 mandatos, nunca subiu na tribuna para falar alguma coisa. Palavra. Que absurdo, né? É um absurdo. Como que você vai fazer um portador da sua voz, da sua vontade, da sua necessidade, uma pessoa dessa? Isso é inacreditável. Certo? Inacreditável. Então você precisa procurar as qualidades nele e ele fazer. Porque se ele tem um trânsito bom entre a população, é um líder comunitário, não tem estudo. Mas quando ele se elege, ele coloca um assessor competente e ele vai lá, os meus eleitores do meu bairro, eles querem tal tipo de benefício. Ele vai lá
e protocola isso daí, chama protocolo. Reúne a associação de bairro, faz um documento e leva até o executivo. Agora ficar com aquela brincadeira lá, o vereador solicita para o bairro tal que dê uma olhada lá na tubulação porque está com vazamento. Pelo amor de Deus, isso parece Roma antiga, que era pequenininho lá, em Roma mesmo, todo mundo ficava bem, porque era uma prefeitura e ali era facinho, o dinheiro estava todo ali. Agora você ia para o outro lado, para o outro município, não tinha nada. Porque quando tem dinheiro é fácil de resolver. Os bairros mais distantes, nós temos esse problema aqui. A pessoa vai e ocupa. A gente sabe que ocupa lá, por exemplo, um morro e fica com o nome de morro. Ao ocupar aquele morro ali, essa população, que eles vêm de Osasco, Guarulhos, de outro lugar, qual que é o problema? Depois que ocupa lá, eles vão lá no Ministério Público, ó, não temos educação lá, não temos saúde, certo? Não temos pavimentação, não temos água e esgoto. Aí o Ministério Público entra e você vai pagar com o seu dinheiro essa pessoa que invadiu. Quer dizer, não conseguimos resolver nem os problemas que a gente tem, ainda essas pessoas acham de ocupar. E por que ocuparam? Por que não foi loteado aquilo ali? Por que o proprietário não loteou? Existe algum embaraço em loteamento na região? Ou os loteamentos vão? Ou essas pessoas não são de comprar? Porque quando você entra e não compra o lote, você sabe que não tem infraestrutura. Isso fica caro. Os outros que precisam da escola reformada têm que construir escola nova nesse bairro. E a população de Cajamar, de Santana de Parnaíba dobra, Caieiras, vai ocupando, o pessoal vai preenchendo. Você vai passando ali de carro, você passa, está numa altura do morro. Você passa dali um mês, você vê que já avançaram para a mata. Certo? Então isso é de uma gravidade. E o que fazer? Nós temos mecanismos para evitar, porque essa propriedade é privada. Ao invadir essa propriedade, o dono entra com a ação e, ao final das contas, o que você não sabe, o seu vereador que você elegeu, ele aprova uma lei para o município comprar e pagar e dar para esse pessoal que está morando ali. Certo? Acaba comprando alguns trechos e acaba dando. A desapropriação o município tem que pagar. Certo? Então, tudo isso daí dá para fazer de forma, porque o município, o nosso município, ele precisa ser projetado, certo? Ele precisa ser projetado. Eu vim de uma cidade que não existe favela, viu, Isaac Cavalcante? Não existe favela. O que aconteceu? Eu era menino ainda, teve um prefeito lá, chamava João Paulino Vieira Filho, ele derrubou todas as favelas. Aí, na época de eleição, faziam propaganda contra ele em cima do trator, derrubando tudo. Ele derrubou mesmo. Nunca mais, ele já morreu faz muito tempo, nunca mais nós tivemos esse problema. Tá? Nunca mais construiu. Maringá, lá no Paraná, não tem uma favela, não tem uma comunidade. Cortou mal pela raiz. Mal pela raiz, é só loteamento. É uma das cidades melhores para se morar no Brasil por conta disso. Você não precisa de favela. Você tem direito a uma habitação digna. Ao pagar ao seu vereador, ao custear essa Câmara aí, esse dinheiro todo não daria para custear os loteamentos? O loteamento não precisa de dinheiro de vereador. O loteamento é o particular que vai lá, ele paga para o município autoriza, ele investe o dinheiro. Agora, se ocorre a invasão e o chefe do executivo e os seus vereadores apoiam, aí a cidade vai ficar favelada mesmo. A questão maior, eu acho, é a falta de políticas públicas habitacionais. É o grande fator, porque o que acontece? Se não há, o executivo não tem um planejamento, se não há um vereador que levante essa bandeira da habitação, não vai acontecer. E olha, vou falar, eu já estou aqui em Santana de Parnaíba há muito tempo, eu nunca vi, acho que construíram, acho que na gestão, acho que foi do Silvio Pecioli, eu vou dar o nome que para mim não tem importância nenhuma. Eu acredito que foi na gestão dele, isso acho que praticamente tem mais de 8 anos, a gente não vê políticas públicas voltadas para a habitação. A gente pensa em saúde, é importância. Educação é importância, mas política habitacional não tem. E outra, muitas das vezes a gente sabe que tem uma ajuda do governo, né? E o governo também, dependendo do projeto, tem como pleitear junto ao Executivo Federal de você conseguir essas verbas também. Então, você sabe qual que é a política pública aqui? Aqui, Jundiaí, Sorocaba, não vamos falar só daqui. Os candidatos a prefeito e os vereadores,
A promessa deles é entregar o título. Olha só, é que o município pague até o título. A pessoa que invade, ele vai querer o título para quê? Para ele ficar regular, para ter o CEP, para ter o endereço, para não ficar favela. Não seria melhor lotear? Porque quando faz o loteamento não é caro, não. O loteamento, quando vai loteando as áreas distantes, você paga por mês isso daí. Todo lugar é assim. E lá em Maringá mesmo, quando faz os loteamentos mais distantes, você compra lá em 30 meses, 50 meses. E a pessoa que trabalha e recebe o salário mínimo, ele compra, ele constrói a sua casinha, ele vai fazer. O mesmo que você vai fazer. Agora, entra a pessoa, invade esses lugares aí, a rua fica estreita, não tem condição de pavimentar, não tem condição de passar água e esgoto. O prefeito que se mete a fazer isso, ele faz o esgoto ali, aí chove onde vai lá, desaguar, inunda tudo. Quer dizer, isso não se faz. Isso não se faz. Tem morros aqui da nossa região, que o prefeito foi lá e asfaltou, choveu, veio o asfalto, tudo, desceu tudo. Aí 43, Foi do 43 aconteceu isso, não aconteceu no 43 agora? A pessoa vai lá e filma. Não adianta filmar isso daí, porque existe, na verdade, o 43 de Cajamar tem um projeto, a dona lá da terra, a doutora Josefina, tem um projeto que ele fica lindo, para urbanizar aquilo ali enquanto é tempo. Dá para fazer bonito esse bairro. Agora, se não tiver a política pública aí, o município não tem que pagar nada. Olha a ideia, não tem que pagar nada. A pessoa tem um projeto, tem quem vai investir, e por que não sai do papel? Aí eu até digo, a associação de bairro que procure a municipalidade, os responsáveis, para ver se resolve isso daí. Essa é uma função do vereador, positivo. É uma função do vereador. Algum vereador assumiu essa função? Você que é do bairro, você deve saber. Eu não sei responder isso daí. Viu? Não sei. Doutor, eu vou dar uma passadinha aqui no nosso Facebook. Gente, o assunto ele é tão bom e importante. Já passamos 44 minutos, passou voando. Eu só vou deixar registrado aqui, senão o pessoal vai brigar comigo depois aqui, doutor. Enquanto isso, o doutor vai tomar uma aguinha aí para dar uma respirada. Já vamos retornar aqui, tá? Entrou aqui com a gente a nossa amiga Dalva Piccolo. Beijos, amigo. A Dalva Piccolo é do Pará. Ela é lá do Pará, mandando um beijo pra gente. A minha amiga aqui, Jolossano Borges, boa noite. Ela é do Rio de Janeiro. Também nos acompanha a nossa programação. A Elizabeth, também Elizabeth, nossa super fã. Ela é de Lins. Doutor, você pode ver. Nós estamos em Santana de Parnaíba, nós estamos alcançando audiência fora do nosso estado. Isso é muito bom. Isso demonstra que o nosso trabalho tem surtido efeito. Trabalho com respeito, com qualidade e, o mais importante, levando informação para todos vocês aí. O Sérgio Ferreira, depois de 4 anos, eles só voltaram. Como que é, não? Depois de 4 anos, eles voltaram. Depois da eleição, só em 2024 eles voltam. Entendi. Eles vem 2020 vem, daqui volta depois de 2024. É isso mesmo. Alex Moura, boa noite, meu irmão. Na paz, Senhor, tudo bem por aí? São Paulo, Deus continue te abençoando. O Alex Moura, se não falei memória, ele deve estar no Pará. Ele deve estar no Pará, amigo da gente aqui. A Lucimeire Miller, boa noite, Lu. A Lucimeire Miller também nos acompanha. Ela é aqui do bairro São Pedro, doutor. Também meu amigo Augusto Dantas, gastronomia, grande chefe de cozinha. Meu amigo trabalhamos na Câmara Municipal de São Paulo juntos. Ele com um vereador, eu com outra. Boa noite, doutor Ricardo. Me chamo Augusto, sou chefe de cozinha. Concordo plenamente com o doutor Ricardo. É isso aí, Zé. Você vai ter que fazer um almoço pra gente aqui, tá, queridinho? Vai ter que fazer um almoço pra nós aqui. O chefe não vai passar batido, né, doutor? Depois de uma hora dessa daí, né, doutor? Nós vamos marcar. Merecidamente. Vou trazer o doutor. Além disso, ele está comentando, os vereadores deveriam ser verdadeiramente representantes do eleitor em relação às necessidades da sociedade. Parabéns, doutor Ricardo, perfeitamente. Obrigado, Zé. Nosso irmão Glaucio aqui de Oliveira, tem muitos vereadores dizendo em seus bairros que foram eles e o prefeito que fizeram as trocas das lâmpadas de iluminação pública por lâmpada de LED e muito mais. Acredita nisso? Glaucio, nós vamos comentar aqui. O candidato prefeito de Santana de Parnaíba também não sabe discursar. Esse é um problema grave, né? Ele só sabe dar risada.
Quero cumprimentar e parabenizar a direção desse programa por esse tema de grande relevância para todo cidadão. Parabéns, Isaac. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe também. O Glaucio, o Isaac Cavalcante está sempre à frente com assuntos realmente relevantes e para que todos fiquem informados sobre seus direitos como cidadão. Glaucio, meu irmão, a gente sempre tem que tomar uma iniciativa de levar, né, essa informação que é pertinente às eleições, né? E o nosso trabalho é esse. Se Deus está permitindo que nós temos esse programa, você tem nos acompanhado nesses 2 anos aí de programação, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever de estar informando a população. Elizabeth, está sendo uma maravilhosa aula, e ela também é professora, tá? O Alex Moura, João Pessoa, meu irmão. Ele é de João Pessoa. Rapaz, cidade bonita. Você tira umas fotos aqui, olha, eu fico imaginando eu aí tomando uma água de coco, tá? Em breve eu vou para João Pessoa. Pelo menos algum lugar. Nem precisa de casa, é só estender a rede lá que João Pessoa fica uma maravilha. Gente, olha, continue compartilhando, olha. Eu vou falar pro doutor aqui, ó. O nosso programa é 1 hora, nós vamos ter que passar um pouquinho. Fique com a gente aí, compartilhe. A gente vai dar um tempinho aqui, eu vou colocar uma informação aqui do nosso Conexão News. São 2 minutinhos e a gente já retorna aí e vamos dar continuidade no nosso programa aí, tá bom, pessoal? Daqui a pouco com a seguinte informação. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que os processos de compra de qualquer vacina contra a Covid-19 estão... Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Eu sou Marcelo Pacífico e está no ar mais um Conexão News com a seguinte informação. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que os processos de compra de qualquer vacina contra a Covid-19 estão descartados por enquanto. A declaração foi dada após o presidente visitar as instalações da Marinha em Peró, São Paulo, na manhã de ontem. Ele também afirmou ter ordenado o cancelamento do acordo feito pelo Ministério da Saúde com o governo de São Paulo para a aquisição de 46 milhões de doses de Coronavac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, para combater o novo coronavírus. O Ministério Público Federal deu um prazo de 15 dias para que a Agência Nacional de Cinema, Ancine, informe por que, num período de 10 meses, aprovou somente um projeto para receber recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, entre agosto de 2019 e maio de 2020. O pedido foi feito em ofício expedido na semana passada, no dia 13. Ainda segundo o documento, a agência aprovava, em média, 25 projetos por mês para que recebessem recursos da FSA. O ofício do procurador Sérgio Gardengue Suyama diz que é evidente a necessidade do estabelecimento de metas concretas para efetiva conclusão e contratação dos projetos. Esse foi mais um Conexão News. Você ouviu Conexão News. Olá, pessoal. Voltamos aqui com a nossa programação. Deu tempo aqui do doutor dar um trato na voz, né? Gente, olha, continue compartilhando, né? Continue compartilhando, porque, olha, tem o doutor Gama é uma enciclopédia, gente. Você não tem noção o conhecimento que ele tem. Está sendo muito esclarecedor. Eu estou me sentindo envergonhado do primeiro programa. Eu não falei nada. Mas é muito bom isso. Eu falo isso que todos os dias a gente busca um conhecimento, né? No entanto, que eu trouxe ele para participar com a gente, porque eu sei da capacidade e eu sei do que ele pode trazer para todos vocês. Só um comentário aqui que o doutor até falou sobre calma aí, deixa eu só marcar aqui um pessoal. Já vou passar para o doutor, que depois eu não vou mais interromper. Tá bom, pessoal? Aqui também a Lucimeire Miller. Belas palavras. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Lu. E o Alex, pode vir, meu irmão. Olha, doutor, não. João Pessoa nós já tem, ó. Só a gente comprar a passagem, a gente já tem lugar pra gente ir. Eu vou dar uma olhadinha no meu celular aqui, doutor, também porque eu abri uma sala. O Adilson Aparecido, é muito importante essa aula. É mesmo, ó. O Fábio Oliveira assinou pra gente. Fabião, um braço, meu irmão. Cadê o Alex? O Alex não tá comigo aqui hoje, não. Eu vou pegar ele depois, viu? Pode falar pra ele entrar aí. Eu sei que ele tá numa missão aí, mas ele tem que dar um oizinho aqui. O meu parceiro, meu companheiro aqui não está aqui com a gente. Mas vamos em frente. O doutor quer falar aí referente às luzes de LED, né, meu irmão? Que o prefeito, que os candidatos estão falando que eles que estão dando a energia, né? Só que o doutor vai falar, depois eu acho que
Até imagino que ele já vai estar preparando para falar referente a essa luz de LED, né? Porque é da competência da prefeitura. Doutor, fica à vontade, doutor. Primeiro é bom esclarecer que quando você assume um mandato, você não faz aquele sistema altruísta que a gente estava conversando. Você não faz para levar a glória. Você faz para beneficiar o povo e não só o seu eleitor. Primeira coisa. Segundo, os projetos que o prefeito, quando ele é eleito, ele não consegue executar 30% do que ele prometeu. Geralmente de 10 a 15, tá? Que ele consegue executar. Então, quando você vota nele, você saiba que ele não vai cumprir boa parte do que ele prometeu. Num segundo mandato, ele consegue fazer mais uns 20, 30%. Certo? Então, isso pode acontecer. Sobre as luzes de LED, não vamos falar com precisão aqui, porque vários municípios tiveram esse benefício, que na verdade foi uma restituição de um dinheiro de uma empresa de energia elétrica que possibilitou a troca dessas lâmpadas de Santana de Parnaíba, de Cajamar. Então, o prefeito não moveu uma palha para fazer isso daí. Então não saiu do dinheiro público, não? Isso daí não foi bem do jeito que está contando. O município entrar com alguma coisa, entra, mas a maior parte não saiu do município. Essa troca de lâmpadas. De economia, tem um programa para isso daí. Existia várias formas de opção, foram várias empresas israelenses, várias empresas ofereceram a lâmpada. Não foi só uma. Certo? Então, o custo, o seu vereador acho que sabe disso. Acho que nunca passou nem na rua que estava com a lâmpada, nem viu que trocou a lâmpada. Mas ele deveria saber quais são os tipos de lâmpada que foram oferecidos, quais foram as empresas, quais as origens das lâmpadas, o porquê que trocou. Então, ele nunca vai fazer isso daí. Eu vou dar um exemplo disso daí. Um prefeito foi lá e conseguiu aprovar a Feira do Livro. E uma troca de óculos, um exame ocular em massa nas escolas. Quem usufruiu disso daí foi o prefeito do mandato seguinte. Porque você só prepara o que você não consegue executar, o outro colhe os frutos. E esse caso da lâmpada é esse caso aí, de colher os frutos do anterior. Só que no caso da lâmpada nem é do anterior, a verba não tem origem só municipal. Certo? É uma restituição de dinheiro que, na época que surgiu, eu não quis me aprofundar, mas por cima foi isso daí. Uma restituição que autorizou essa troca aí, pela economia também que é feita. Quando se troca essa lâmpada, o que diminui a conta de iluminação pública, as lâmpadas queimam menos, então tem as vantagens. E aí tem essas várias origens das lâmpadas aí, a melhor, a pior, a mais cara, a mais barata, que os municípios acabaram escolhendo. Então, não é glória de prefeito, ele não pode vangloriar a maior parte do que sobra para ele. Feira do Livro, os exames oculares nas escolas. Isso daí uma pessoa ficou muito chateada, porque ela foi lá, conseguiu isso daí, eu assinei, eu como secretário assinei, aprovei isso daí, e o prefeito foi lá, fez o papel de prefeito, entendeu? O que ele não pode é bater no peito e falar que foi ele que fez, certo? Ele estava ali como prefeito, fez o papel dele. E nós temos, vou dar um outro exemplo. Em Cajamar, a gente precisa de construir o fórum para parar de pagar aluguel, certo? Parar de pagar aluguel. Então, precisa o município de fornecer o terreno. Será que não tem terreno para... Tem 3 possibilidades. Por que não constrói? O tribunal vai entrar com dinheiro, é estadual, tudo isso aliviaria o município. Agora, quem conseguir nomear o terreno e começar a construir, vai poder se vangloriar, sendo que você vai passar de um mandato? De jeito nenhum, certo? E outra coisa, a construção de fora tira esse encargo do município. O Brasil tem esse problema, delegacia de polícia, alguns órgãos federais, os funcionários são pagos pelo município. Senão não funciona. Se não pagar, não funciona. Às vezes tem uma delegacia a mais. Se você for lá e falar que não vai pagar aluguel, eles tiram a delegacia. O Estado tira.
Porque quando instala a delegacia ali, o Estado gasta para instalar a internet, instalar todos os cabos para registrar a ocorrência, tudo, a tecnologia é muito cara. Então ele vai e pode retirar aquela delegacia. A Polícia Militar é a mesma coisa. Só que daí o município precisa de fazer o quê? Ocupar os seus espaços com aparelhos do município. Nós precisamos, por exemplo, um sistema de creche de idosos, que Santana de Parnaíba está deficiente, Cajamar está deficiente, a pessoa especial, certo? Eu não vou falar sobre conhecimento sobre isso daí, que para mim me causa até uma ojeriza e saber que pessoas acabam pegando verbas que é destinada às pessoas especiais, destinada a elas, e acaba gastando com outras coisas. E a fiscalização não consegue detectar isso daí. É uma judiação, certo? O transporte. Você vê o município de Santana de Parnaíba, de Cajamar e os outros do outro lado ali também da Anhanguera, eles gastam horrores para transportar as pessoas para ir para São Paulo. Se tivesse um hospital regional, cada um que queira vai para o hospital. Nós temos problema de transporte de escola, igual eu estava falando, o Val Novo, que eu estava querendo lembrar. O Val Novo, é isso. O Val Novo, então, é um bairro que é mais próximo de Santana. Santana poderia oferecer a infraestrutura e Cajamar, que é de ruim acesso, tudo. Então, o prefeito não pode se vangloriar. E o vereador que faz o projeto que é aprovado? Até para executar o projeto. Nós temos, por exemplo, projeto, tem alguns que estão prometendo tablet. Adianta alguma coisa dar tablet na mão das crianças? Adianta. Você sabe qual que é o tempo de duração de um tablet na mão de uma criança para estudar? Então, ao elaborar o projeto de lei, o vereador precisa de fazer o quê? O que será que precisa de fazer, Isaac Cavalcante? Tem que analisar, né? Tem que analisar e colocar lá o prazo de troca, porque não é só dar o primeiro. É um dos problemas dos aparelhos. Quando eu falo aparelho do município, é hospital, escola, tudo que ele construir ali, posto de saúde. Aqui nós temos diversas formas de posto de saúde, as denominações mudam um pouquinho, mas a mais comum é UPA, UBS, aqui tem USA, né, acho que é. Tem UPA, tem a UPA e o UBS, né? A gente chama mais de UBS aqui, né? Mas voltando a falar, não é somente analisar, eu acredito que, lógico, até tem alguns projetos que o prefeito, você falando sobre o prefeito, uma coisa que as pessoas não sabem, existe um plano que chama plurianual. Esse plano aí é aprovado pelos vereadores, porque o município ele não se programa só para o ano seguinte, ele tem uma programação mais ampla. E o orçamento é algo interessante. O orçamento o munícipe deveria saber. Nas reuniões para plano diretor e orçamento, não aparece nenhum munícipe. Olha, eu tenho que parabenizar alguns munícipes de Cajamar por ter comparecido, de Jundiaí, de Sorocaba. E me recordo que quando nós estávamos fazendo aquele curso lá, estava na época, né? Teve até uma pessoa que participou, que eu me recordo. Foi lá falar sobre o plano diretor num curso de formação política que o Isaac participou e eu lecionava nesse curso lá. Nós levamos uma pessoa especialista, ele reclamando. Nenhum vereador participou. Você acredita nisso? Nenhum vereador participava. Que é o principal, né? Como é que vai saber? Como ele vai aprovar uma coisa que ele não conhece, né? O orçamento, a gente não consegue executar o orçamento. Você sabia disso? O orçamento da sua casa. O que eu vou gastar o ano que vem? O que eu vou conseguir fazer? Quando você analisa o orçamento do município, você vê as grandes obras. Então, um prefeito acaba projetando para o outro com o plano plurianual. Ele não consegue executar por conta disso. A carga mais pesada, a maior parte do dinheiro do município vai para pagar servidores públicos. O município, o Estado e a União, eles gastam dinheiro com a prestação de serviço. É a maior atividade do Estado, é a prestação de serviço. Saúde, educação, quantas pessoas precisam para fazer isso daí? Obras, habitação. As secretarias municipais de habitação juntam elas com outras, porque Santana de Parnaíba, Cajamar, Caeira, não tem projeto nenhum com o governo estadual, ou falta esses projetos, ou o número é muito baixo para construir casas, para projetar. Porque ao lado do loteamento, que poderia ser mais barato, mais afastado, certo?
existe o Estado construindo casas populares, prédios populares para acomodar esse pessoal. Então, existe essa parte de assistência social. O dinheiro do Estado é para isso. Certo? Então, você sabendo disso daí, você não vai mais filmar lá a chuva na frente da sua casa e falar que o vereador não vai mais lá. Quem que precisaria estar lá na porta da sua casa? Vamos ver se você sabe. Quem que precisaria estar lá? É o secretário de obras. É o secretário de obras que tem que estar ali. Agora eu pergunto para você, que já estamos chegando para o final aí, né? Não, pode ficar à vontade, doutor. Nós temos aqui uma pergunta para você. Quem é que o vereador vai fiscalizar? Porque todo mundo que eu ouvi falar, vai fiscalizar o prefeito. Ué? O prefeito fica o dia todo atendendo o povo, nem encontra com o vereador. Os atos que ele assina ali, muitas vezes ele não sabe nem o que assinou, porque os assessores vêm antes do prefeito. Para chegar na mesa dele, ele basicamente pergunta o que é e assina por dia. Às vezes ele dá mais de 100 assinaturas durante o dia. Então, são muitas coisas, os projetos, os contratos, ele não sabe o que assinou. O vereador pode fiscalizar a pessoa, o funcionário público que está na rua. O que você está fazendo aqui? Se o teu horário de trabalho, eu sei que você deveria estar lá no posto, na UBS e tal, no UPA. O que você está fazendo? Pode fiscalizar a atividade desse funcionário público, desse servidor público. Pode fiscalizar a atividade do secretário municipal, diretores, porque essa estrutura administrativa, ela é criada para fazer com que o município preste o serviço com competência e que satisfaça o seu munícipe. O munícipe precisa de ser satisfeito com isso daí. A verba existe. A verba não dá para tudo. Senão a cidade seria maravilhosa. Todos os municípios seriam maravilhosos. Precisa de distribuir corretamente essa verba aí. As verbas gastas com embelezamento da cidade são necessárias? Olha, você que tem que avaliar. O município é seu. Não vou eu avaliar aí se ele colocou uma estátua aí do avô dele, do Cristóvão Colombo, sei lá de quem que ele colocou a estátua aí, se é válido isso daí. É claro que a gente precisa de ter cultura. Né? O dinheiro do município para a cultura é quase zero. E seria bom que fosse zero. Deixasse que o Estado e a União gastassem com isso. Porque o município, quando gasta, na minha opinião, erroneamente. Porque faz homenagens muito restritas, às vezes homenagens equivocadas em torno daquilo ali. Certo? Então, o dinheiro às vezes é mal gasto. E o dinheiro da cultura, a maioria dos municípios dá negativo. Do esporte é negativo. Não tem dinheiro para gastar, as secretarias. Como sobrevive? Ora, em campeonatos, por exemplo, quanto você acha que custa aqueles troféus lá? Nós estamos falando, Isaac Cavalcante, de 800, de 500 mil, de 1 milhão, de 1 milhão e pouco. Você acha que deveria pagar isso pelos troféus? Isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. Certo? Então, não se gasta tudo isso. Não se gasta tudo isso. E outra coisa, a iniciativa privada tem que ser chamada. Certo? Fazer parceria com empresas. Fazer parceria. Por quê? Empresas. Deixa que o Estado faça isso aí. A gente precisa do quê? De lazer próximo da sua casa. Praças, parques. Porque nós temos aqui um prefeito até falou, por que não constrói parques em Cajamar? E no seu município, aqui em Santana, tá cheio de parques? Como é que tá? Aqui tem bastante. Para você passear. Agora, aquilo que nós falamos do tablet, que o vereador deveria fazer, na própria lei tem que estar escrito lá. O tablet aguenta quantos anos? 1 ano. Então tem que substituir o tablet, porque eu dar um tablet só para criança e aquele tablet se destruir, ele não tem como substituir aquilo ali. Como que fica? O livro você entrega para ele, você sabe que o livro no ano seguinte tem que entregar outro. E o tablet, vai ser um tablet só para a vida toda? Então, vereador, tome cuidado com o que você está fazendo. Ou você não tem essa lógica na sua cabeça? Você compra um carro lá, o carro começa a despedaçar todo o carro. A gente usa carro no Brasil até despedaçar. Mas você sabe que um carro que não tiver em ordem sair na rodovia, ele é apreendido, você perdeu o carro. Então, com o tablet, com os parques, tem que ter verba para manutenção. Não adianta eu construir um hospital, monstro, não sei o quê, se eu colocar todo o dinheiro do município lá. Eu acabo com o orçamento do município. O município precisa só de saúde? É a pergunta. O município precisa só de educação? A função do prefeito é fazer o quê? Ele acaba dando andamento no que ele pega ali.
ele pega tudo caminhando e acaba dando andamento. Então não é difícil fazer isso daí. O difícil é ter um projeto para mudar o projeto. E eu, por exemplo, para mudar uma cidade, eu costumo falar assim, que às vezes transforma uma cidade em Vinhedo, uma do nosso município aqui em Vinhedo. Quanto ficaria para... Alguém conhece o município de Vinhedo? Acredito que muita gente conhece. É um exemplo próximo, de cidade, né? Cidade modelo, né? Eu tenho uma prima que mora, não sei se é Vinhedo ou Valinhos, mas essas duas cidades são cidades muito boas. Cidades que tem condomínio, que tem boa moradia, tem boa saúde, tem tudo. O orçamento de lá, menos da metade do nosso, de Cajamar, bem daqui de Santana cai. Por que lá é uma maravilha de cidade e nossos municípios têm problemas aí? Nós temos problemas aqui em Santana de Parnaíba, em Cajamar, em Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, problema da capital de São Paulo, problema de moradia da capital, problema de saúde é igual da capital, problema de pavimentação é igual da capital. As obras que nós temos aqui, a gente sabe que, como ocupam os morros, o pessoal da Secretaria de Obras fica planejando o que vai fazer ali para não cair a casa. Às vezes faz casa popular num platô, num lugar meio alto, a pessoa quer fazer 5 andares de casa em cima. Aquilo ali vai cair, certo? E falta o quê? Falta fiscalização. Nós temos problemas, falhas em fiscalização, falta de lei municipal. Os nossos municípios aqui faltam lei de propaganda, tem muita lei que está faltando. Cadê o seu vereador? Cadê o seu vereador com a legislação? Ele vai perder tempo só fiscalizando o prefeito? Ou ele vai ficar... A gente poderia fazer uma passagem aqui, Isaac Cavalcante, nas funções do vereador, para você ver como que é. O que é legislar? O que ele legisla? Se ele não sabe nem escrever um bilhete, como que ele vai fazer um projeto de lei? Ele nomeia assessor dele outras pessoas que não têm qualificação nenhuma. O que vai mudar para você? Pergunto. O que vai mudar para você? Agora ele vai lá e faz o projeto de lei de tablet. Fez, mal feito, o que vai acontecer? Sim. Quem que vai pagar essa conta? O seu filho. Sim. O seu vizinho, seu neto, ele que vai pagar a conta. Porque não vai mudar o tablet, eles não vão entregar mais livro, o livro é o tablet. E aí, você vai fazer o quê? Vai ter que juntar dinheiro para comprar isso daí, e vai evoluindo às vezes para notebook, vai evoluindo e acaba. Então, o legislar aí não é só elaborar o projeto, é construir projetos de leis viáveis. E outra coisa, nome de rua, isso daí não vai convencer você de que a pessoa está trabalhando. Faça a conta quanto custa uma Câmara Municipal, para você ver que o município paga bem para eles legislarem. Eles fiscalizarem, eu já falei da função fiscalizadora. Eles podem denunciar ao Ministério Público. Eu pergunto para você, quantas denúncias o seu vereador fez? Qual foi o ato que ele tem de fiscalização? E outra coisa, fiscalizar, Isaac Cavalcante, não é entrar no buraco lá e ficar fazendo aquelas palhaçadas lá, viu? Porque você acha que não falta seriedade? Eu chegar na sua casa e falar, o barraco, olha... Pera lá, vai mudar a sua vida isso daí? Eu tenho que falar, olha, a sua casa está em desconformidade, o município tem um programa aqui de reboco das casas, existe uma empresa... Nós tivemos uma empresa que forneceu a tinta para pintar. E aí foi feito lá. Outra empresa deu o cimento e a areia. Pergunta se conseguiram executar. Não conseguiram executar. As empresas ficaram com material, não conseguiram doar, porque faltou organização desse bairro para fazer essa obra. Então, o vereador poderia estar no meio? Deveria, não é poderia, ele deveria, certo? Como agente político, então, ele não vai ficar atrás de prefeito, atrás de funcionário, ele também pode fazer essas pontes aí, que precisaram o quê? Entrar em contato. Por isso que é importante a associação de bairro. Ter um representante que fale, ou um conjunto que fale pelo bairro. E a gente sabe, eu já andei por Santana, já andei por Cajamar, tem lugar que não tem pavimento, tem lugar que quando chove é terrível. Quando chove... É um sabonete, né? Como é um sabonete. Estamos falando da luz de LED aqui. Mesmo colocando luz de LED, as pessoas vão lá, quebram a lâmpada, o pessoal não tem iluminação nas ruas. Isso vai continuar. Esse é um problema também de chamar a atenção do munícipe. Quando o munícipe vai lá e destrói o aparelho público, ele está prejudicando a população. Certo? É uma coisa de educação, né?
É uma coisa de educação que deveria se aprender, né? Ensinar. Antigamente, né? Eu não sou tão, vou falar antigamente, né? Eu não peguei essa época de escolar, né? Que tinha educação cívica e moral, né? Isso, educação moral e cívica. Isso ajudava bastante. Sim. Eu sei que meus irmãos falavam, era diferente. Quando eu fiz faculdade, tinha ainda. Até na universidade você aprendia. Então, tinha. Eu não cheguei a pegar essa época. Sou novinho, estou com 18 anos, tá, gente? Olha, estou com 18 anos. Tá? O que está acontecendo aqui, os pés de galinha é normal, é preocupação, é trabalho. Então, acho que precisa muito. A escola também está, igual se fosse, a partir do momento que, vamos dizer, você aprende na escola que aquela cadeira, aquela carteira ali é um bem público, eu acredito que você consegue se criar futuramente. Ó, vamos dizer, o parque é um bem público, é dinheiro do seu pai. Olha, isso aqui, eu acho que também falta muito disso, essa proximidade para que possamos ter o quê? Essa valorização do dinheiro público e do que realmente é o nosso dinheiro investido dentro de uma prefeitura, dentro de uma Câmara Municipal, né? Então, acho que a escola também fica a desejar nesse sentido, até mesmo de ensinamento, porque eu me recordo também que eu me lembro que as escolas, quando eu estudei, nas férias eram abertas, a gente tinha recreação, a gente tinha uma ligação com a escola, com o bairro, né? Antigamente, não sei se existe mais, tinha tal da APM, que os pais participavam. Tem ainda, tem essa contribuição. Essa contribuição que ajudava, não só financeiramente, mas também como zelar pelo bem público que é a escola, né, doutor? A gente consegue atingir todos os ouvintes com um exemplo que eu tive na Secretaria de Educação. O livro, a criança reclamando para o professor e acabou chegando na gente. O pai arrancava as folhas do livro para calçar a mesa. Nossa, a preocupação dele. Ele não só atrapalhava o filho dele estudar, não deixava conservar o livro, porque um livro serve para mais de um ano. Se a criança cuidou do livro, o próximo aluno vai aproveitar o mesmo livro. E o tablet também. Se dou o tablet lá, o pai, a mãe, todo mundo usa o tablet, o período que ele vai de duração dele vai diminuir consideravelmente. Então precisa do quê? Educação. Certo? Nós todos precisamos de educação, porque essa educação vai gerar o bom senso nas pessoas. Saber que o patrimônio público é dela também. Praça, cadeira, estátua, livro, carteira da escola. Porque quando destrói aquilo, a lâmpada da rua, quando há destruição, ou a reposição disso aí vai ser, o dinheiro está não sobra dinheiro, falta dinheiro, aí vai começar a faltar, porque está faltando educação. A gente poderia fazer o que? Convênio com as universidades. Na Secretaria de Educação, por incompetência de alguns, as secretarias não conseguem fazer convênio, Isaac. Que tipo de convênio? Um convênio com uma faculdade para vir falar sobre direitos humanos, direito das crianças, direito da mulher, não se consegue. Aqui por exemplo, em Santana de Parnaíba, se tem uma faculdade virtual tal que a pessoa estuda, ou estuda em São Paulo, ou Barueri, onde ela fizer a faculdade de direito, poderia fazer um projeto para alimentar essas crianças com alguma coisa, com esse outro tipo de educação. E não precisar de voltar, porque educação moral e cívica é um resquício de ditadura militar. Então, rapidamente tiraram isso daí. E introduziram sociologia. Então, tem sociologia, filosofia. E outra coisa, sociologia e filosofia, os nossos vizinhos Paraguai, Bolívia, têm isso daí. Eles são melhores do que nós nisso daí. A nossa educação perde para muitos da América Latina, que o nível é ruim, certo? Então, o bem público, dando o exemplo do livro, acho que você aprende bem o que é isso daí. Quando destrói, então, uma pessoa vai lá e destrói, ele está destruindo alguma coisa. E outra coisa, não é só do morador ali de perto. Uma placa, por exemplo, a pessoa de São Paulo, do Rio, é igual nós estamos tendo gente aqui de Belém do Pará, estamos gente de João Pessoa, de Lins, a minha querida Lins lá, lugar incerto e não sabido, não é? Lins, Lins. Não tem isso daí. Aqui em direito, quando a gente quer falar que a pessoa sumiu, você fala está em lugar incerto e não sabido. Ela desapareceu, certo? Aí o pessoal brinca que foi para Lins. Os moradores de Lins, acho que devem saber disso aí, me perdoem pelo colóquio, mas é o que o pessoal do direito tem em mente. Então, nessa função de fiscalizar, você viu que você é um fiscal do seu vereador. Você precisa saber se ele tem essa capacitação. Vereador, para ganhar que seja 10 mil reais, para não fazer nada,
E outra coisa, como que reelegem pessoas que são o quê? Semi-analfabetas, não fazem nada, só utilizam dinheiro público, emprega o marido, emprega a filha, emprega todo mundo no município? Que o município está ganhando com isso? Qual que é a renda para o município disso daí? Você precisa avaliar, você que é o eleitor, você colocou a pessoa lá, é você que está reconduzindo a pessoa para o mesmo lugar, né? E a outra coisa que eu falei aqui, Zé Cavalcante, é sobre o sugerir, que o vereador tem como função sugerir. Eu não acredito que alguém tenha noção que seja sugerir. Eu sugiro que você tome um copo d'água, e daí? Eu sugiro, prefeito, eu pleiteio, eu solicito a reforma da escola do bairro tal. Isso é nada, viu, pessoal? Isso é a maior bobagem que eu já ouvi na minha vida. É indicação, a famosa indicação. Né? É o papelzinho que vale. Você é presidente da associação, vá lá no protocolo do município e protocola lá que você quer a reforma da sua escola, entendeu? Nós queremos a reforma da escola. Os moradores do bairro tal estão protocolando aqui que a escola está caindo, que a marquise está caindo, que há perigo ali, está chovendo dentro da escola. Protocole lá. É isso que vale. Ficar com esse... E representante seu fazer isso é vergonhoso. É muita vergonha isso daí. E mandar publicar no jornal ainda é pior. É mais vergonhoso ainda. Isso me deixa até nervoso. Me tira do sério um negócio desse. Não é absurdo. Porque é uma... E o eleitor lá, ó, batendo palma para ele. Não pode. Isso daí é absurdo. Certo? O representar você, a gente queria deixar a noção aqui, Zé Cavalcante, é que essa representação aqui vai além, é muito mais do que isso, certo? A pessoa precisa de ser altruísta. Tem uma pessoa que se eleita, porque lá no bairro a pessoa não tem carro, todo mundo que leva para o hospital sou eu, não sei o quê. Será que ele mereceria ser vereador só por causa disso? Leva as pessoas de carro para o bairro, porque lá eu posso fazer muito mais. O coitado não sabe nem o que ele vai fazer lá, pelo amor de Deus. Agora é diferente de um líder de bairro, que está o quê? Com acesso com o presidente da associação de bairros, não é? Nós temos esse exemplo em Calcária, aqui em... Cajamar, né? Ali pertence a Caieiras. Caieiras, né? Caieiras, Calcárias é um dos bairros que seria bem servido, porque se avizinha com Cajamar, mas pertence a Caieiras. Ali tem, por exemplo, o candidato a vereador, está junto com o presidente da associação, eles sabem pleitear, eles sim seriam um correspondente bom, que faz parte da comunidade. É uma comunidade que ficou abandonada, certo? E o prefeito vai dando um jeito, vai melhorando, vai tirando daqui, vai tirando dali e vai melhorando a vida do povo. Então esse sim é um exemplo que daria. Porque a pessoa também, quando ela for eleita, o vereador, ele precisa abrir a mente dele, certo? A palavrinha que deve soar nos ouvidos dele, Isaac Cavalcante, é: eu me tornei altruísta, eu sou altruísta, eu vou fazer alguma coisa pro povo, certo? Porque, veja bem, uma ideia bacana aqui de você que é religioso, de qualquer religião, essa vida nossa é uma passagem. Toda religião, o que você fizer de bem pro próximo, o que vai surtir esse efeito na sua vida? Te promete o céu. Ele te promete o céu. Mas muitos vereadores preferem o que? O inferno. Por quê? Porque eles se locupletam, eles traem a representação do povo, eles não fazem o que? Fiscalização de ninguém, ele fiscaliza o que entra no bolso dele, utiliza dinheiro público, seja para distribuir leite com dinheiro público. Que vergonha! Pegar dinheiro público do fundo social para distribuir leite para os outros e tentar se eleger. Isso é uma vergonha. E o povo não sabe disso porque falta informação. Acha que a pessoa, Isaac Cavalcante, foi lá vender um carro para comprar leite para dar para os outros. Ela não vê que a pessoa está... Isso não é um representante do povo. Isso é um egoísta. Certo? É uma pessoa egoísta que está vendo o bolso dela. Né? Ela não merece ser reeleita, não merece ser execrada, merece período de reflexão e virar eleitor, porque como eleitor, pela experiência dessa pessoa, ela pode até cobrar alguma coisa, porque o cargo de vereador não pode virar profissão. Seria interessante uma rotatividade, trocar essas pessoas.
certo? Ele vai lá, faz a função dele. Agora, como que consegue se reeleger indefinidamente? O que a pessoa faz? Ah, porque eu tenho lá aquele bairro, Ótimo bairro. Vê se reúnam aí e veja que a pessoa, se ela privilegiou seu bairro, ela precisa também de abrir os olhos, porque o munícipe que mora no bairro distante, ele precisa do centro da cidade? Precisa, ele vai lá. Então, precisa também o vereador não ficar com o olho só no bairro dele. Precisa de saber das linhas de ônibus, como que tá. O vereador pode fiscalizar o contrato que atualiza o valor dessas passagens. É o município que aprova, viu, povo? Povo meu eleitor. É o município que aprova a taxa de ônibus. Certo? Então, os municípios fazem, por exemplo, Cajamar faz uma participação com os municípios até chegar a São Paulo ali, que é Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, e a empresa consegue aprovação e procura unificar o preço, mas é o município que aprova. Não aprovou, tem planilha de cálculo, tudo. O seu vereador, pergunta o seu candidato, sabe disso. Se ele não souber e falar assim, eu estou disposto a aprender, e depois que ele assumir lá, você dê uns 3 meses para ele aprender, acho que dá, né? 3 meses recebendo 10, 15, 17 mil, eu acho que ele consegue aprender isso daí. E aí, se ele aprender isso daí, você fala, meu representante, ou chame ele, você presidente da associação de bairro, chame ele, os assessores, para dar palestra lá para os moradores. Olha, nós vamos apresentar para vocês aqui, tem uns vídeos dos municípios próximos do Rio de Janeiro, que eles chamaram lá e deram uma surra nos vereadores. Nossa, os candidatos. Sério? Bateram, e tem vídeo na internet. Olha, batendo, jogando no esgoto os vereadores. Porque chamaram lá para explicar e viram que a pessoa não sabe explicar nada. Não é para você fazer isso. É só para você saber o quê? Que você não vai votar nessa daí, que você tem que ficar com ele 4 anos, certo? Nós sabemos também que existe uma rede de corrupção. Então, você sabe que o vereador é impugnado por causa de corrupção. Tantos processos. Quer dizer, o homem público, ele é acusado injustamente. O homem público é acusado injustamente. A pessoa, ao se tornar pública, tem pessoas que levantam contra ela calúnia. Isso é próprio de algumas pessoas. Isso é horrível. A pessoa precisa de ser muito altruísta para fazer isso daí. Porque ao levantarem calúnias contra a difamação, às vezes contra a família. É muito horrível isso daí. A pessoa vai lá e te afronta com mentiras. E você precisa se defender. Então tem gente que paga, viu? A gente sabe dessa experiência também, meu nobre locutor. Tem gente que paga para uma pessoa ir lá e ofender, certo? A Câmara de Vereadores, ao fiscalizar o prefeito, ela pode montar CPIs. Tem Câmara de Vereadores que chegaram a 13 CPIs. Isso é para constranger o prefeito ou a prefeita. Você me desculpa. Porque nenhuma dessas foram para frente e era só um jeito de, melhorar essa comunicação aí, coagindo, isso é usar como coação. E o impeachment também é decidido, a expulsão lá do prefeito. A cassação dos colegas também é decidido por eles, os imorais. Certo? Os imorais do grupo, eles podem ser cassados também. Então, tudo isso daí é função do seu vereador. Mas se ele soubesse só te representar, ou ir lá buscar e trazer para você, que é mais simples, falar, olha gente, o plurianual é assim, ó, nós vamos ter isso daqui, no plano plurianual tá um terminal de ônibus pro nosso bairro, alguma coisa próxima aqui, vai ter uma escola, vai ter um centro recreativo, que os municípios aqui não têm ainda, né? Montar centros recreativos, porque cada vez que... Por isso que é interessante o loteamento. Uma parte do loteamento é destinada ao município. O município, o estado, cada um recebe um pedaço, certo? Do loteamento. E ali eles vão construir o que eles precisam, o que os munícipes precisam. Quando invade, você imagina que cada um faz um terreninho lá de 50, 60, 70 metros. Vai construir aonde alguma coisa? No topo do morro, porque não tem onde construir mais, aonde não ocuparam, e às vezes fica muito distante. Então o loteamento é uma ideia interessante, e a atividade do vereador, então, ela é muito importante, fora a legislação, que a competência é pequena. Ele precisa de aprovar o orçamento, plano diretor, plano plurianual, e outra coisa,
aprovar sabendo, porque tem gente que dá uma de inteligente aí e fez bobagem na presidência da Câmara, aprovando bobagem que teve que corrigir depois. Ele teve que baixar a guarda e corrigir depois. Isso em vários municípios do Brasil, certo? Porque ele ia arrumar confusão para ele. Tirar a verba de um lugar e colocar no outro não é função da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores precisa estudar, os vereadores estudarem e entender o que é aquilo ali, o que está acontecendo primeiro, certo? Ficar prometendo. Os municípios aqui da nossa região, eles privilegiam pessoas que já são privilegiadas. O transporte universitário, por exemplo, eu acho que isso é um privilégio. Certo? É um privilégio. Ah, mas eu fiz faculdade. Meu filho, minha filha, tem gente que não tem creche, tem deficiente, pessoa com portador de deficiência ou chamado de especial, ele não tem transporte, ele não tem nenhum aparelho perto da casa dele. Vou pegar o dinheiro e vou ficar pagando ônibus para te levar para a faculdade. E entregar em mais de 10 faculdades, 15 universidades, os ônibus vão. Sendo que tem transporte. O que deveria ser feito aí? Reclamar um terminal metropolitano para Cajamar, um terminal metropolitano para Santana de Parnaíba, ter um transporte coletivo com eficiência, já que nós fazemos parte da região metropolitana. E aí eu estendo a Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, certo? Que são municípios que merecem isso daí. Então, não estou falando só daqui. E você que é do Pará, de João Pessoa, que a gente não tem os dados na mão, a gente sabe que isso acontece em todo o Brasil, certo? Então, acessar o candidato seu é algo que você precisa. Quando vai desapareceu 4 anos e voltou agora, ele não precisa estar almoçando todo dia na sua casa, viu? Tomando café todo dia. Mas ele precisaria de fazer o quê? Pegar na época que vai votar, isso que é muito importante, pegar lá o bairro e falar, viu, vamos 3 vereadores lá explicar isso daqui? Vamos. Quando que você viu na sua vida, vamos jogar um desafio aqui para o nosso ouvinte. Quando você viu na sua vida um vereador explicar o plano no seu bairro? Um só. Ir lá explicar alguma coisa. Fale para mim. Na época da eleição são sabichões, né? Vão lá, explique, grava, que sabe que ele é do povo, que ele é da comunidade. Não adianta nada isso, ele vai desaparecer por 4 anos. Né? Então, procure isso no seu candidato. E a sua oportunidade é essa. Não troque o seu voto ou o voto da sua família por um hambúrguer, uma marmitex, cesta básica, uma cesta básica, um milheiro de tijolos, um saco de cimento, algum saco de cimento, brinquedos. Função do vereador não é pegar as coisas e dar para você. E outra coisa, quando ele for recuperar isso que ele deu, alguém for lá recuperar, o empresário for fazer um contrato com a prefeitura, esse dinheiro pode ser tirado ali, pode ser tomado de forma desonesta. Então, vai prejudicar o município. Fiscalize, então. Chame o seu vereador. Chega lá, meu vereador, eu votei em você e nós estamos te convidando para ir lá no nosso bairro explicar o que é o plano diretor, o que significa plano plurianual, o que é o orçamento. Você poderia trazer o orçamento para o nosso bairro? Nós queremos saber quantos milhões o município recebe. No caso de Santana, bilhão, né? Bilhão também é... Cajamar está 600 beirando, e pouco. Né? A ideia é que Cajamar, se não fosse essa pandemia, 2019 atingiria 1 bilhão, certo? Mas não atingiu nada, ficou lá para trás. Então, essa ideia aí de quanto tem... Porque quando você fala é muito dinheiro, realmente Cajamar, esses municípios, Valinhos, Vinhedo... Aqui é 2 vezes, muitas vezes o orçamento de lá. O orçamento de Várzea Paulista, por exemplo, que é muito baixinho, a cidade tem um hospital. Não é uma maravilha, tal, né? Mas tem um hospital em Várzea Paulista. Ele sustenta o hospital. Então, isso tudo dá para você acomodar, certo? Então, a gente espera que você saiba escolher, que vá lá. E esse escolher é chamar para conversar. Tem que ir lá no bairro, explicar o que ele quer, certo? E outra coisa... Leva lá, pergunta, o senhor tem experiência com alguma coisa? O senhor sabe? Porque quando você vai lá com experiência, fiscalizar pessoas, procuradores do município. Como que você vai fiscalizar procuradores se você não sabe nada de direito? Não tem fiscalização, certo? Como secretário municipal, precisa ter competência. Por isso que o vereador precisa fiscalizar ele.
Porque se colocar um secretário municipal que não compreenda sobre aquilo ali, aquela parte do município vai parar, ou vai andar muito mal, não vai conseguir cumprir com o seu objetivo, seja educação, saúde, obras, habitação. Eu desafio você, pega o seu vereador, manda ele trazer os projetos para você que exige habitação para sua cidade. E outra coisa, pega os que você vai reeleger. Eles deveriam saber, não é? Tenho 4 mandatos. Ué, 4 mandatos e não sabe de nada? Você não sabe? Merece ser reeleito? Não, desculpe. Tem um mandato, deveria ter aprendido tudo? Pessoal, ele precisa de aprender com meses. Ele tem que ser... Qual vereador que faz um curso, que procura compreender? Não, ele fica correndo atrás de voto, atrás de enganar. Porque isso é enganação daí. Então você não merece isso daí. Você precisa, então, de ver se esses requisitos estavam presentes. Ficar solicitando, pleiteando, isso não passa de um papelão. Certo? Porque você acredita que o prefeito vai fazer alguma coisa? Ah, o vereador Coisinha solicitou que fosse consertado o encanamento do gás da creche e tal. Fica esperando ele sentado ver se vai consertar. Se alguma pessoa lá não ajudar, não colocar dinheiro lá, não levar lá um Durepox, lá não vai colar. Isso daí vai ficar vazando. Você entendeu? Então o município tem desde problema de vazamento de gás numa escola, numa creche, que nós já tivemos no município como secretário, porque não tem dinheiro. O município não pode surgir um buraco ali, ou eu vou construir um prédio. Não, precisa de aprovar, precisa estar no orçamento. Aí que está a problemática. Eu não posso sair fazendo obras. Se eu me tornar prefeito, me tornar vereador e sair aí na torta ao direito, o que vai acontecer? Eu não vou ter conta aprovada, eu vou ter problemas. Certo? E aí o que acontece? Não vai ser reeleito, vai sofrer processo, vai ter que devolver o dinheiro e aí por diante. Então, existem pessoas muito honestas, existem pessoas desonestas. Então, o que precisa do nosso candidato? Primeira coisa, altruísmo. Segunda qualidade, qualificação para exercitar o caso. Então, altruísmo, qualificação. Terceiro, honestidade. Se não for honesto, não serve. Certo? Aí, para representar, o que ele precisa, além do altruísta? Ele precisa saber conversar. Como que eu vou eleger um vereador que não sabe nem falar paralelepípedo? Como que eu vou fazer? Tem vereador que não consegue entender um texto de 3 linhas. Como que ele vai compreender um projeto de lei? Como que ele vai articular? Como que ele vai entender um plano diretor? Sinto muito, mas nunca na vida dele. Ele pode viver com Matusalém mais de 100 anos, nunca ele vai compreender isso daí. Certo? Então, acho que as dicas que fica, Isaac Cavalcante, são essas daí. Espero que o ouvinte tenha aproveitado. E a gente volta aqui, porque tem muitas coisas que daria para falar do vereador. A gente tratou desse daí porque o tema já estava delimitado. Não, já estávamos. Deu uma continuidade, fizemos um puxadinho, mas que puxadinho nós fizemos, hein, pessoal? E que puxadinho, né? Na realidade, né, doutor, a gente sempre fala, né? A gente tem a visão, né, do vereador, simplesmente aquele amigo do bairro, e não é. Na verdade, é muito além do que a gente pode imaginar. Né, a pessoa ser um vereador, né, tem que se qualificar, não estamos desmerecendo ninguém, todo mundo é capaz de exercer a função, simplesmente estudar. Então muitas vezes a gente reclama do que o município dessa situação. Quem está nos representando? Quem é o vereador que está te representando aí na sua cidade, no seu bairro? Não é só porque é um amigo, que é um conhecido, vou dar uma força. Não, quem dá força é energia, a energia tem força, tem que se qualificar. E um dos motivos aí que nós estamos aí iniciando essa nossa aí, esse nosso tema na realidade, é isso, é explanar. É que eu sempre falo, falta lideranças políticas. Você aí mesmo que está na sua casa, você está tendo uma aula. E que aula? Uma aula gratuita. Aí do que é um vereador pode ser feito, a função de um vereador na realidade, o que pode ser feito. Então a Rádio e TV Parnaíba Web, ela tem esse compromisso. E nós não vamos ficar só por aqui, não. Nosso programa não é direcionado simplesmente para a política. Nós aqui sempre trazemos outros assuntos, mas aí a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, Câmara Municipal de Cajamar, 2020, nós estaremos presentes. Isso aí é um compromisso que eu tenho, né, de ir acompanhar a sessão. Nós vamos modificar essa situação.
porque nós estamos cansados de ser enganados, nós estamos cansados de ver o nosso dinheiro público não sendo bem utilizado. Então, eu aqui, Isaac Cavalcante, vocês podem me cobrar. Eu vou estar presente nas câmaras municipais, tanto de Santana de Parnaíba e também de Cajamar. Aqui você vai ter um porta-voz. Aí, não sou vereador não, tá? Simplesmente sou aqui um apresentador, mas esse apresentador ele vai trazer conteúdo. Então isso você pode contar comigo. Só que também eu sozinho não consigo fazer nada. Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês continuem com a gente, continuem aí mandando futuramente aí o que tiver errado na sua cidade, no seu município, no seu bairro. Eu quero que você seja um programador também, né? Fazer a nossa programação aqui, que você seja não somente o nosso webnauta, mas também que você venha participar, porque essa interação que a gente tem com vocês é muito importante. Eu sozinho, o doutor sozinho, já está na estrada há muito tempo, também já tem um conhecimento, e a gente não vê que as coisas mudam. Sempre são os mesmos. Então você pode ser um líder. Eu vou até citar um trecho bíblico, né? Me recordo depois vocês podem ler a Bíblia aí. Neemias, né? Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele viu que a cidade estava toda destruída. O que ele foi lá? Ele sozinho, homem valente, foi lá e mudou a história. Então, de repente, você pode mudar a história da sua cidade. Hoje você fala, poxa, mas eu não gosto de política. Você, de repente, amanhã pode ser um vereador, pode ser um deputado, de repente você pode ser um prefeito. Ou por que não? Tudo depende de você fazer. Na política só tem ladrão. Se você tiver esse conceito, a gente não vai conseguir mudar nunca. Se você tiver esse pensamento, pequeno, tá, pessoal? Esse pensamento é pequeno. Você pode fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença. O doutor ele está fazendo a diferença, ele pode fazer a diferença. Então vamos nos unir. Nós vamos lutar pelos nossos direitos. Vamos tentar fazer uma cidade melhor, um município melhor. Então vamos ser esse braço, né, forte para que a gente possa lutar. Sem defender partidos políticos, não. Direitos. Você precisa de saúde, você precisa de educação, a gente precisa de habitação. Só que se nós não tivermos representantes que venham ter esse conteúdo para te representar, esquece, vai se passar 4 anos e não houve nada. Aos vereadores que já estão aí lutando pela reeleição, eles não precisam apresentar nada. Eles não precisam apresentar projeto de campanha. É só você ver os 4 anos que eles fizeram. O que eles fizeram nesses 4 anos? Pergunta, vereador, o que você fez em 4 anos? Manda ele apresentar para você 3 projetos de relevância política que atendeu a população. Não individualismo. Que eu fiz um projeto, que esse projeto atendeu as crianças vamos dizer, da creche. No esporte. Olha, dentro do esporte nós fizemos aqui, daqui saiu uma pessoa que está representando a gente num clube de futebol, lá na natação. Cadê? Não tem. A gente não tem. A gente não vê isso. O incentivo no esporte. Olha, se a pessoa saiu daqui, hoje está em tal lugar. Ela saiu daqui de Santana de Parnaíba para representar. Foi um corredor, foi um esportista. Aonde? Eu não vi. A gente não vê isso. Então a gente precisa tomar essa atitude. Tomar essa atitude de representar o seu bairro, a sua cidade. Uma coisa que eu não vejo que tem aqui em Santana de Parnaíba, eu acredito que em Cajamar também, doutor. Associações. Não existe. E se você soubesse o quanto de recurso público que você pode ter que uma associação... Eu falo isso, doutor, porque eu já trabalhei muito em São Paulo, sim, com ONGs, entendeu? Terceiro setor. E tem muito recurso, só que você tem que ser honesto, você tem que trabalhar direito. Se você trabalhar direito, é o que eu costumo sempre falar. Eu trabalho com algumas igrejas evangélicas e eu falo, gente, vocês têm que se organizar. Existe muita coisa. Eu conheço um secretário de esporte que foi do governador João Dória. João Dória não, pelo amor de Deus, do Alckmin. Tem muitos projetos. E, no entanto, ele é candidato de São Paulo. Um grande abraço aí, não sei se a assessoria dele está nos assistindo. Um grande amigo. Ele fez muitas coisas pelo esporte. Aí, então, tem muitos projetos. Ajudou muitas ONGs, muitas associações, academias. Tem muito recurso que ele faz um trabalho social. Você consegue até mesmo custear muitas coisas. Só que o quê? Falta vontade política. E outra, o seu vereador da sua cidade, ele não tem conhecimento. Ele não sabe nada. Eu falo isso que ele não sabe nada. Ele não tem conhecimento político nenhum. Tá? Ele não conhece que recurso ele pode ter a nível estadual e nível federal. Pergunta para ele se ele trouxe. Pergunta para o seu vereador se ele trouxe, através de um deputado, alguma emenda parlamentar.
Ele pode, ele tem esse poder. Poder, entre aspas, ele tem como ter essa ligação, melhor dizendo, doutor, corrigindo, essa ligação com o deputado. Eu falo isso porque eu sei, porque eu trabalhei, o doutor também sabe. Então vamos dizer assim, ó, esses vereadores que estão aí, tenho certeza, pergunta para eles aí. Pode perguntar para ele se ele trouxe alguma emenda parlamentar para sua cidade. Só que é o seguinte, trazer uma emenda parlamentar é muito bom, mas será que foi executada? Para onde foi esse dinheiro? Será que foi para comprar um aparelho de mamografia? Será que foi utilizado para os devidos fins? Então fica essa pergunta para vocês aí. Doutor, suas considerações finais, doutor. Nós passamos aí 42 minutos. Ó, doutor, maravilha. Gente, ó, se deixar aqui, o doutor vai embora. Não estou aqui de forma alguma cerceando o doutor de ter... Não, mas nós temos que encerrar o nosso programa, porque se o doutor falar tudo, da próxima vez ele não vai ter mais. Não vai ter. Tem que deixar aquele gostinho de quero mais, de estar retornando com a gente. E aí tenho certeza que a gente estamos iniciando uma parceria muito boa. O doutor vai esclarecer mais aí assuntos para a gente. Só para dar aqui um número, doutor, ó, em todo o Brasil vão ter nessas eleições de 2020 510 mil candidatos. No total são 5.500 câmaras municipais. E o salário, na qual o senhor deu uma citada, ele varia de 5.600 a 21 mil reais. É muito dinheiro, né? Então, doutor, as suas considerações finais aí. E vamos preparar o doutor trazer um assunto dele, tá, gente? Ele pegou esse gancho nosso aí da segunda parte, mas no próximo programa vamos estar acertando com ele para ele trazer um assunto que ele acha pertinente essas eleições 2020 para estar esclarecendo para vocês aí também. Primeiramente aqui, nessas considerações finais, imagine a sua casa, a sua família, o chefe de família pegar o dinheiro e gastar tudo do jeito que ele quer. Esse é o município. Se os vereadores não fiscalizar e deixar o dinheiro ser gasto todo como ele quer, uma hora não vai ter comida, outra hora não vai ter dinheiro para pagar aluguel, outra hora não vai ter dinheiro para pagar energia elétrica, outra hora não tem dinheiro para pagar água e por aí vai. Então, fiscalize. E outra coisa que o nosso locutor aqui já mencionou, falar que política, porque já falaram isso para mim, viu? Política não é lugar de gente honesta. E eu estou aqui para provar que é sim. E você também precisa participar. Porque se a gente se torna minoria aqui, o que vai acontecer? Estão tomando conta de tudo. Então a gente precisa de prestar atenção e saber quais são os instrumentos. Porque a minha discussão como professor é você conhecer os instrumentos que você pode. Esse chamar para o bairro é ótimo. Monta a associação e chama lá, o seu vereador vai te explicar o que ele fez, o que ele não fez, o que tem para votar. Se ele sabe a pauta, porque tem vereador que nem a pauta ele conhece. Ele acha que ser eleito é só para chegar ali, ficar dando tapa nas costas, ficar tomando café, os assessores dele para atender o povo. E outra coisa, vereador não é assistente social. Ele não vai colocar uma ambulância para te carregar. Não, se ele estiver fazendo isso, ele está fora da função. Certo? Ele precisa de montar uma ONG, montar uma associação e ser mais altruísta ainda, pegar o que é dele e dar para os outros. Certo? Seria muito interessante. Pegar o que é dele e dar para os outros. Compra uma ambulância, faz. Agora, pegar e colocar transporte, colocar isso daí para angariar votos, isso daí é atrair o eleitor e enganar ele. Por quê? Porque, na verdade, a função grandiosa de legislar, de fiscalizar, vai ficar em segundo plano. E ser assistente social, o município tem dinheiro para isso daí? Tem. A educação, a saúde, tem um repasse de dinheiro dos governos federal e estadual consideráveis, esses repasses aí. Então não se preocupe que o dinheiro vem, só que ele sendo mal gasto, ele acaba, e a saúde, a educação, obras... A habitação nós nem vamos discutir, porque é zero, tá? A habitação é zero para os municípios. Eles precisam de criar projetos, de desenvolver essa área aí. A Secretaria de Planejamento também precisaria de ter alguma coisa interessante aí. E você conhecer as secretarias. O seu vereador poderia explicar como que funciona cada secretaria. Se ele vai fiscalizar o quê? Os secretários não sabem o que a secretaria faz. Como é que eu vou fiscalizar? Você fazendo comida para mim almoçar, se eu não sei cozinhar. É mais ou menos isso daí. Então, dando esses exemplos aí, eu espero que você vote, então, no dia 15, que eleja o seu vereador, que faça esse compromisso com ele, que se ele não tiver formação, que ele busque formação.
né? Então, isso é interessante, ter formação, porque ele vai melhorar. A ideia do vereador é melhorar a sua vida, não é melhorar a vida dele. Ele tem que melhorar a tua vida, eleitor, e não a vida dele. Certo? Então, eu acho que era isso daí que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço, então, aos ouvintes aqui da Rádio TV Parnaíba Web. É assim mesmo? É isso, Parnaíba, é isso. Parnaíba Web. E fique com a gente vai trazer, então, tratar de assuntos mais interessantes. E nesse avançar aí tem bastante assunto que a gente pode tratar aqui. Até eu sou professor também de Direito de Família, Direito das Sucessões. Maravilha. Eu dei a aula na Faculdade de Direito de todas as matérias, inclusive Ciência Política. Eu tenho 2 livros publicados de Ciência Política. Então, de introdução ao direito, direito civil, contratos, obrigações, posse, nós temos problema de posse aqui, de propriedade, e lá para o direito penal também, o criminal também, sou advogado, né, dessas áreas todas, e até o tributário, a gente passa pelo tributário e tal, então isso daí torna interessante. Trabalhista também, eu tenho um livro escrito trabalhista, então é interessante que dá para a gente ir conversando. E a ideia aqui da Rádio e TV é levar para você com esses programas o conhecimento. Certo? Levando o conhecimento, a gente está satisfeito. Eu agradeço, então, muitíssimo obrigado. Obrigado, doutor. Foi um prazer e com certeza vamos marcar já no retorno, tá, pessoal? Olha, eu quero agradecer a todos que ficaram até esse prezado momento conosco aí, ó. Olha, compartilhe, independente de que você não conseguiu assistir tudo, aí vai ficar gravado na nossa live no nosso Facebook. E dá para você compartilhar aí, tá, pessoal? Eu não vou falar os comentários aqui, que são muitos. Eu quero agradecer a participação de todos, tá? Quinta-feira que vem nós temos mais, tá? Vamos definir uma pauta ainda, não sei como que eu vou fazer, se eu vou continuar com as eleições 2020. Vamos estar vendo aí um outro assunto, tá? Mas a gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais, tá? Eu quero agradecer a todos de coração pelo carinho, pela participação. E, ó, tamo junto, como diz aí o ditado, né, doutor? Tamo Sim. junto. Então, vamos lutar, gente. Vamos lutar por uma cidade melhor e que sua família também seja beneficiada com tudo isso. Eu quero me despedir de vocês, desejando vocês saúde e paz, né? E que Deus seja louvado na vida de todos vocês. Um forte abraço, até quinta-feira que vem. Fui!